Olá, sejam bem-vindos ao especial Tarot News com a Débora Jazini. Eu sou o Daniel Fernandes e hoje trazemos uma grande surpresa para vocês. Hoje trazemos algo muito diferente nesta nossa rúbrica do Tarot News. Débora, queres levantar um pouco o véu daquilo que nós trazemos hoje? Antes de mais nada, eu quero dar uma boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, né, para quem nos for ver depois deste horário. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Tarot News. Eu aqui de São Paulo, Daniel de Portugal. E nós vamos falar de astrologia e tarô, mas de uma forma, vamos dizer assim, para vocês entenderem um pouco esse nosso mundo e também os padrões. Né, Daniel? Isso mesmo. Hoje vamos fazer uma sessão de esclarecimento, chamamos-lhe uma sessão de esclarecimento. No fundo, acaba por ser um mini workshop para quem possa estar interessado nestas áreas. Vamos falar um pouco e ensinar um pouco o que são as casas astrológicas, de maneira que a astrologia também se alinha muito e integra muito com o tarot. De que forma é que nós casamos estas duas técnicas fantásticas? Podemos depois, quem sabe, um pouco lá mais para a frente, fazer até uma edição de uma tiragem à volta da tiragem da roda, chamada a tiragem da roda astrológica, mas como tal, e como em tudo na vida, vamos começar pelo AIOU e hoje vamos ensinar exatamente o que são as casas da astrologia, o que é que elas nos dão como informação, as cartas do tarot atribuídas a cada casa e de que forma é que nós podemos extrair informação. Por isso, hoje vamos fazer mais uma espécie de uma aula, uma palestra, uma sessão, um workshop, aquilo que as pessoas quiserem chamar, mas será com intenção informativa. Exatamente. Débora, temos algum acontecimento mais especial a dar-se em termos de planetas, de acontecimentos que tu queiras partilhar? Temos sim. Essa semana, então, nós estamos na fase da lua cheia. Tivemos a lua cheia no signo de Libra, no domingo, onde toda a época, quando nós temos a Páscoa, a lua fica cheia. E exatamente esse período dessa última semana de Quaresma, né, que já domingo foi domingo de Ramos, mas tem todo um acompanhamento dessa última semana, aonde nós temos o renascimento no domingo de Páscoa. Hoje, já usando até a linguagem, né, da nossa, vamos dizer assim, da nossa aula, a lua está cheia no signo do Escorpião. Então, hoje, ela já está cheia, vamos dizer assim, do arcano número 13, da morte. Então, e um padrão 13 para hoje, o que seria, Daniel? Um padrão 13 para hoje seria um padrão muito intenso. E, aliás, o padrão 13 é um padrão, talvez, dos padrões mais incompreendidos. Porque o padrão 13 faz uma ligação do espírito com aquilo que é não só a comunicação, mas toda a capacidade que o espírito terá e ferramentas ao seu dispor para criar soluções na sua vida e para ultrapassar obstáculos. Por isso, neste padrão 13, não é o acaso, por exemplo, que há os 12 apóstolos e depois já há o mais um que nunca é falado, né? Há as 12 casas astrológicas, mas nunca falamos verdadeiramente no centro do mapa astrológico. Este 13 parece que muitas vezes ouvimos hoje em dia já a falar sobre os 12 chakras, né? Os chakras superiores, mas o 13 vai sempre ficando de fora. O 13 é um número muito mais importante em termos de misticismo, em termos de simbologia, que aquilo que se possa imaginar, porque ele faz uma conexão com o padrão da mente, que para mim, e as pessoas poderão não concordar com toda a certeza, mas para mim, eu costumo dizer que a mente é a maior ferramenta que Deus nos deu, é a grande comunicadora com o universo, é a grande comunicadora com esta matriz quântica que nos rodeia. E é através dela que nós fazemos conseguir passar a mensagem. Sem ela não há o passar de mensagem para o universo e sem isso não há o retorno do universo para nós próprios.
Por isso, o 13 tem este lado da comunicação com a mente escondida. E ele fala, acima de tudo, não é o acaso que no tarot o 13 vai ser a morte, mas atenção, porque o 13 tem aqui uma morte, mas com uma ligação muito, muito grande ao mago e à imperatriz. Portanto, são ligações fortíssimas que nós às vezes temos que entender. Não podemos só simplesmente achar que na soma de um 13 nós vamos ter o imperador, que é o 4. Não, há outras forças, há outras energias, há outros arquétipos que estão lá presentes e que estão a marcar a sua presença. Mas o 13, enquanto padrão, ele fala-nos exatamente da capacidade que o espírito encontrou e conseguiu encontrar para comunicar. E isto é muito importante, né? Porque, na verdade, nós podemos ter consciência de muita coisa, mas é um bocadinho como as plantas, elas têm consciência, mas não têm uma capacidade de comunicação, não pelo menos como a nossa. Obviamente elas poderão comunicar, mas não como a nossa. Por isso, o 13 vem-nos dar isto. O 13, na nossa mecânica da consciência, na forma como ele se estabeleceu e desenvolveu a sua mecânica, ele vem-nos dar esta possibilidade, eu expressar o espírito. E isto é o que o verdadeiro 13 do padrão quer dizer. Eu estou a expressar aquilo que me vai no espírito, okay? Na alma. E o grande padrão 13 é exatamente isto que ele traz. A capacidade de cada um de nós poder expressar aquilo que o nosso espírito quer expressar. E aqui é mesmo o espírito. Okay? Não é o espírito enquanto algo inimaginável ou intocável ou o ser de luz. Não. Aqui é mesmo o nosso espírito, a nossa essência. O que é que ele pode transmitir, e por isso é que Cristo foi considerado o 13º, não é? Ele expressou aquilo que verdadeiramente o Espírito queria expressar, não é? Ele tocou esse lado. Okay? Estou encantada com a sua explicação. E aí, para complementar, é um tema de 8ª casa, que é o tema da casa 8, que é a respeito da espiritualidade e também da sexualidade. Então, dentro disso, temos uma profundidade a respeito do dia de hoje. E dentro dessa profundidade, tem algumas coisas para serem transformadas. Então, eu acredito que, assim, essa semana vai, além de passar muito depressa, estamos vivendo um ano dobrado, ou seja, né, um ano com ascendente Áries e Ariano com ascendente Áries, mas, enfim, bom, todas as comparações, etc., estão nos nossos canais explicando tudo isso, para quem quiser ver. Mas, vamos lá? Começar com as casas? Vamos começar com as casas. E já agora deixa-me só abrir aqui um parênteses. As casas da astrologia, quando eu estudei astrologia, eu lembro-me que o meu professor dizia uma coisa muito engraçada, e acho que isto é importante passarmos como informação para quem nos está a ouvir, especialmente quem hoje vai ouvir falar pela primeira vez. É claro que todos nós sabemos que os mapas astrológicos têm casas, mas o que é isso? E o meu professor de astrologia dizia-nos sempre: lembrem-se que as casas são onde os signos habitam. Okay? São, no fundo, os senhorios. E depois podem haver outras pessoas lá a habitar, que são os planetas, podem lá andar. Né? Mas lembrem-se sempre que eles são... Exatamente. Lembrem-se sempre que as casas são onde o signo habita. Portanto, a casa irá sempre ter uma tónica muito grande ligada ao seu próprio signo. Não é o signo em si, e ele explicava muito isto, mas vai ter sempre uma tónica muito grande ligada ao seu signo e à forma como a vamos interpretar. Então, aqui as casas do mapa, as casas que nós vamos estudar hoje, vão-nos dar uma informação muito importante, que é, se eu tiver algo naquela casa, né, se me sai uma carta naquela casa, o que é que a casa está a indicar na minha vida, o que é que ela vai indicar na minha vida. Então, hoje nós propusemos esta aula, eu e a Débora propusemos esta aula, vocês aprenderem no fundo o que é que cada casa representa e o que é que cada casa pode, que parte da nossa vida ela fala e que pode indicar, e que informações é que nós podemos tirar. Para além disso, há um trabalho fantástico, que já foi desenvolvido há muito tempo, e que a Débora é especialista nesse trabalho, que é a atribuição, é verdade, que é a atribuição das cartas do tarot
às casas de astrologia numa forma mais vivencial. O que é isto, uma forma mais vivencial? Queres explicar, Vera, até porque tu foste uma pioneira nesta história do vivencial, né? Do tarot vivencial. Obrigada. Bom, partindo do princípio que todos nós somos, todos os signos, né? Nós não somos apenas um, e que nós temos exatamente a dança dos signos e dos planetas dentro de nós, e que é exatamente essa festa que nós somos diariamente, que é trazendo os conceitos tanto do tarot quanto da astrologia, fazendo esse casamento para trazermos mais informações e principalmente autoconhecimento. Porque muitas pessoas utilizam o tarot para responder perguntas, para saber a respeito de determinados assuntos, para saber se vão por aqui ou se vão por ali. E uma dificuldade que eu percebia também nos alunos era a questão de ler para si mesmo. Ou seja, sempre ficava refém. Porque no momento de ansiedade, é muito comum nós ficarmos tendenciosos e as cartas não responderem. E aí nós temos essa coisa do, isso daí não está respondendo. Não é para ser. Ou então eu vou interpretar de uma forma com a qual me é mais prazerosa, vamos dizer assim, com menos dificuldades, e eu vou pelo caminho mais fácil. Mas a banda não toca desse jeito, né? Geralmente, o que acontece? Quando eu encurto o caminho, a possibilidade de eu me dar mal é de 150%, né? Ou seja, e não vou poder culpar o oráculo, e muito menos a astrologia, né? E muito menos assim, eu estava nervosa. Não, não é assim. Existem, vamos dizer assim, algumas regras, né? Embora eu não goste de regras, né? Acho que quem é que gosta, né? Mas nós temos que obedecê-las. Então, vamos dizer assim, vamos dar a César o que é de César. E principalmente seguir. Eu consegui trocar a palavra regra para, vamos dizer assim, roteiro. Sai melhor assim no ouvido, né? A gente consegue ter um momento aonde, assim, uma outra palavrinha também funciona, manual de instrução. Porque a gente não vem com manual de instrução do céu, né? A gente vem aqui, quebra a cara e tá tudo bem. Então, foi assim, bom, podia pensar numa forma de fazer com que as pessoas tivessem 3 em 1. Autoconhecimento, desenvolver a intuição e ter um planejamento. Nossa, descobri pólvora, né? Só que essa pólvora leva um tempo para queimar, tá? Porque ela não é simples assim. Precisa dedicação, paciência, e também o primordial, seguir o roteiro. Por que seguir o roteiro? Porque através dele você vai encontrar respostas para o seu dia a dia em relação a tudo. Aí você vai falar, como assim em relação a tudo? Em relação a tudo. A você, a sua família, seu companheiro, sua companheira, sua esposa, seus filhos, seus pais, seus irmãos, seus tios, parentes, agregados, ou seja, e eu chamo isso, vamos dizer assim, da metodologia da tia Cotinha. Porque tia Cotinha sabe tudo. E dentro disso, nós vamos ver a cada casa, nós vamos dar assim uma primeira pincelada para ninguém bugar, porque assim são muitos pormenores, tá? Confesso que assim
Em aula, eu geralmente falo assim, olha, gente, nunca tem supressão, né? Você nunca vai suprimir informação. Sempre tem acréscimo. E aí os alunos, eles dão aquele sorriso amarelo do tipo assim, você vai fazer estudar mais, seu terrível? O objetivo é esse, exatamente. Por quê? Quanto mais a gente se conhece, quanto mais nós sabemos das nossas qualidades e também dos nossos defeitos, é muito mais fácil de conduzir-nos para o sucesso. Por quê? Porque a partir do momento que eu sei qual é a minha dificuldade, eu vou atrás para superá-la. É ou não é? Essa é uma breve explicação. Mas, ok. Não, mas eu acho que foi entendível, Débora, e que realmente as pessoas estão a assimilar. Deixa-me só dar as boas-vindas a todas as pessoas que já nos mandaram aqui beijinhos, boa noite, abraços, dizerem que estão connosco. Um grande, grande beijinho para vocês todos. E muito obrigado mais uma vez por nos estarem a acompanhar. E vamos então, sem demoras, partir para a nossa aula de hoje, a nossa lição que hoje tínhamos planeado. Vamos começar por falar nas casas astrológicas. E vamos começar pela primeira, né? Vamos começar pelo princípio, certo? E temos a casa astrológica de quem? De Carneiro. A casa onde é de Carneiro, que é do signo da Débora, e a casa onde é uma casa muito interessante porque o grande tema desta casa é o eu sou, certo, Débora? Eu sou quem sou eu, né? Eu sou algo. Quem sou eu? Quem sou eu para o outro, né? Quem sou eu, como eu me mostro para os outros, como eu me vendo, como eu me apresento para o mundo. Ou seja, é só a fachada, não é o interior. É só aquilo que a pessoa quer mostrar, né? Isso. Ou seja, mas vai falar a respeito da aparência, vai falar da constituição física, vai falar da maneira como você é visto pelo outro, vai também marcar a questão da sua individualidade, né? Ou seja, a casa que você tiver como primeira vai mostrar de que forma que você lida com isso no seu dia a dia. Ou seja, se você sair com signo X ou Y, você vai ter mais facilidade ou mais dificuldade. Você vai ser mais tímido ou você vai ser mais extrovertido. E também tem as pessoas que eu chamo que estão em construção, que são as pessoas que estão no processo de transição, de transformação, que a partir do momento que se conhece mais, vai passar uma energia diferente. Porque não adianta só ter, vamos dizer assim, mostrar-se, né? Mas é como eu emano isso. É isso. Então, basicamente, o que a gente também pode dizer sobre esta casa é quando as pessoas que nos estão a ouvir, quando ouvirem falar sobre o seu mapa astrológico, sobre o que é o mapa astrológico, ok? Vamos ficar a perceber que na primeira casa do mapa astrológico, é a casa de Carneiro, ou atribuída a Carneiro. Abrimos aqui um parênteses para dizer que não é obrigatório que Carneiro esteja na sua casa, né? Podem lá estar outro tipo de signos, mas hoje só estamos a falar das casas, vamos falar só das casas, não vamos atribuir, não vamos falar da possibilidade de outros signos estarem dentro desta casa, é a casa em si. E esta casa, então, no fundo, o que é que nós vamos extrair dela? Tudo aquilo que a Débora disse, no fundo, a personalidade, o temperamento, a aparência, a vitalidade, a constituição física, tudo isto, esta casa vai dizer como é que nós somos, como é que nós vamos, o que é que vamos mostrar, como a Débora disse muito bem, o que é que vamos mostrar para o mundo, o que é que vamos mostrar para o outro, na primeira imagem que se passa para o mundo de nós próprios. E que cartas estão, ou que carta está atribuída à primeira casa da roda astrológica? Bom, na verdade, assim, tem uma das cartas
que é atribuída vamos dizer assim, pela grande maioria dos autores, tá? E tem a segunda carta, que é atribuída, vamos dizer assim, mais pelo o que eu atribuo e estudo, ok? Então, a primeira é o imperador. O imperador, ele tem até já aqui no trono dele, né, o simbolismo do carneiro, ou seja, de Áries. Então, ele tem força, fé e determinação interna. Ele mostra a força dele. Então, ele está na primeira casa. Se ele vai estar com cara bonito ou feio, é outra história. Mas é um imperador. Então, assim, me respeite. Né? Assim, eu imponho respeito. E o segundo arcano, que é uma, vamos dizer assim, é mais uma atribuição pessoal, um estudo pessoal, é a carta do carro. Okay. E a carta do carro, por quê? Embora ela vai aparecer daqui a pouco de novo em outra casa, pela maioria dos autores, mas por quê? O carro, eu vou para a vida, de como eu vou conduzir, de como eu vou chegar aonde eu desejo. E qual é a coragem e a força interna que eu tenho para fazer isso? Com sentimento. Isso. Faz muito sentido. Aliás, uma das coisas que é importante também explicarmos aos nossos ouvintes e quem nos está a acompanhar é que as pessoas podem ficar com esta ideia de atribuir, por exemplo, porque as cartas têm números, e atribuir o 1, que é o mago, à casa 1. Não, isso não se vai passar desta maneira. Não, não é. Cada arcano, cada carta tem a sua própria tipologia, a sua própria energia, o seu próprio arquétipo construído, e aquilo que aconteceu foi que juntou-se, efetivamente, fez aqui uma ligação lógica entre aquilo que a carta representa e a própria casa da astrologia em si. Mas faz-me sentido, até porque a primeira casa e a casa do eu, como padrão representado aqui, que é um padrão 1, que é o padrão do eu, o padrão do espírito, é o padrão em que o espírito inicia a sua caminhada na matéria. Ele encarnou e está a começar, portanto, ele vai associar, neste padrão, ele ganha uma forma física, ele une-se a uma forma física, é-lhe atribuída essa possibilidade, e é interessante porque está-se a atribuir tanto o imperador como o carro. Porquê? Porque dentro do padrão 1, nós vamos encontrar o carro associado à comunicação. Dentro do padrão, atenção, eu estou a falar do padrão. Vamos associar à comunicação. Então, qual é a melhor forma de eu me exprimir para o exterior, se não pela via da comunicação? Eu vou ter que comunicar. Na relação do imperador, ele aparece relacionado com o coletivo. Ok? Então, como é que eu me vou expressar também para fora? Eu vou ter que me relacionar com o coletivo, né? Com as pessoas que me rodeiam, os meus familiares e toda a comunidade à minha volta. Portanto, faz todo o sentido, e é interessantíssimo estarmos aqui a fazer esta ligação, especialmente em termos de padrões de funcionamento da mecânica da consciência e como é que nós próprios, em termos de psicologia, funcionamos. E faz todo o sentido realmente que estas cartas estejam atribuídas à casa de Carneiro, à primeira casa do horóscopo. Exatamente.